Ai, doutora, eu amo fazer botox, mas dura tão pouco. O que eu posso fazer? Essa é a queixa principal que eu vejo no consultório. Só quem já fez a aplicação de toxina botulínica sabe o quanto é maravilhoso de repente ficar com a testa lisinha, aquela sobrancelha arqueadinha, são realmente aquelas gotinhas de serenidade, sabe? A gente também consegue levantar o cantinho do lábio, melhorar o pescoço, é maravilhoso. Mas a queixa principal é sempre o quanto dura. Por isso falarei com mais detalhes aqui nesse vídeo. Para quem não me conhece, o meu nome é Maíra Plateiro, eu sou especialista em harmonização facial e o meu objetivo nesse canal é falar sobre os temas mais relevantes em relação a esse assunto. Então, se você gosta desse tema, aproveite para se inscrever e se você gostar desse vídeo, aproveite para dar um like. Bom, a primeira coisa que eu fiz para a gente falar sobre durabilidade de toxina é pegar a bula. Então eu estou aqui com a bula do Botox. Sim, temos uma bula imensa explicando muitos detalhes que eu sugiro que todo mundo que tiver interesse pegue pela internet. É muita informação gratuita que a gente tem. E eu vou ler aqui em relação a isso. De um modo geral, não são recomendados intervalos menores que 3 meses entre as aplicações. A duração do efeito é de aproximadamente 3 a 4 meses na maioria dos pacientes. Há relatos da duração do efeito ser de até 6 meses em alguns pacientes. Ou seja, se você faz a aplicação de toxina botulínica e dura de 3 a 4 meses, não é que está durando pouco, é que está durando o que tem que durar de acordo com a própria bula. Se quando você faz dura mais, até uns 6 meses, que bom, né? No fato, assim, você pensa que já está no lucro. Isso acontece porque o Botox age nos neurotransmissores, então ele bloqueia a transmissão do nervo para o músculo. E esse é o tempo que novos nervos vão se formando. Nesse caso, leva a pior quem tem um metabolismo mais acelerado. Por isso que a gente sabe que quem faz muito exercício físico, por exemplo, nesse caso, acho que é o único caso, leva a pior. Quem faz muita expressão também costuma ter uma durabilidade menor da toxina. Agora, se o seu Botox está durando 1 mês, a gente tem que investigar o que está acontecendo. Então, uma das coisas, a gente precisa ver se o produto foi bem armazenado, a gente precisa ver se foi aplicada a quantidade correta, se desde o início foi aplicada uma quantidade e não travou, de repente precisa de um pouquinho mais, isso a gente tem que analisar. Pessoas que têm deficiência de zinco também têm um pior efeito da toxina, então se realmente for um problema a gente precisa analisar. E agora, nos dias de hoje, a gente percebe que algumas pessoas apresentam uma durabilidade menor mesmo por conta do Covid. O nosso sistema imune está meio esquisito por conta do vírus que entrou. Então, já existe sim na literatura, não é completamente conclusivo, mas inclusive no meu procedimento, eu já faço como protocolo uma intradermoterapia, que é colocar certos ativos para baixar um pouco o sistema imune para que isso não aconteça. Bom, mas agora vamos falar da parte boa, né? Porque usar toxina é maravilhoso. Mesmo se você tá naquele grupo que a toxina dura pouco, porém dentro da bula, né? Então vamos supor, durou 3 meses. Se você usar a toxina de 6 em 6 meses, significa que durante o ano você ficou 6 meses, na pior das hipóteses, sem ficar contraindo a musculatura no mesmo lugar. Então você deu uma folga de 6 meses para o seu rosto e isso vai evitar aquelas rugas estáticas, que são aquelas que permanecem mesmo sem a gente fazer as expressões. Então a toxina ela tem que ser encarada como um tratamento. Fazendo de 6 em 6 meses, você não precisa estar com o rosto totalmente travado o tempo todo, porque até um neném faz expressão, não é um problema fazer. A questão é a gente prevenir aquelas rugas que nos incomodam. Vou dar um outro exemplo agora no terço inferior, né? Quando a gente faz aquela aplicação embaixo, o lábio dá aquela levantadinha. Para pessoas que sempre ficam com sinusite, que ficam suando o nariz, tem aquela mania de ficar puxando a pontinha do lábio para baixo. O fato de você dar uma travadinha faz você ficar atento em relação a esse movimento. E aí você deixa de fazer naturalmente. Mas existe alternativa para tratar as rugas sem ser o Botox? Sim, a gente tem alternativa. Lembrando que a harmonização facial é um conjunto de tratamentos e esses tratamentos eles devem ser associados. Quando associados, o resultado é muito melhor. O Botox ele age na musculatura e por travar a musculatura a gente não fica dobrando sempre no mesmo lugar, como um lençol que toda hora você dobra, quando vê acaba formando a ruga. Mas a gente tem tratamentos que estimulam colágeno na região e eles devem sim ser usados. Existe uma infinidade de tratamentos.
eu uso muito o peeling e eu uso muito a subincisão com preenchimento de hidroxiapatita de cálcio. Em algumas áreas eu uso fio de sustentação, nós temos laser, nós temos o ácido polilático, enfim, a gente tem diversas alternativas que devem ser usadas de acordo com cada paciente. Mas para vocês entenderem, né, para estimular colágeno, a gente sempre faz uma agressão controlada na pele. E essa agressão controlada faz o corpo trabalhar e produzir mais fibras colágenas. Os tratamentos para estimulação de colágeno, no geral, são mais lentos do que a toxina, porque a toxina a gente aplica em 15 dias e já vê o resultado, né? Tratamento que nosso corpo precisa formar o colágeno, a gente tem que ficar acompanhando de mês a mês. Geralmente, depois de um procedimento, demora uns 3 meses para o resultado final e a gente tem que reaplicar. Então, são tratamentos que a gente tem que deixar o paciente perto da gente para fazer uma manutenção mesmo. E sempre que eu falo sobre esse tema, as pessoas me perguntam sobre o colágeno hidrolisado, se vale a pena ou não tomar para formar colágeno no nosso rosto. Então é assim, você tomar o colágeno e achar que de repente sua pele vai ficar lisa, sem rugas, pode esquecer, isso não vai acontecer. Agora, o colágeno, ele pode sim ser importante para uma suplementação. Vou explicar melhor. Para a gente formar esse colágeno no rosto, geralmente a gente precisa mesmo de um estímulo e por isso os nossos tratamentos são tão importantes, porque a gente, com esse mini trauma, a gente faz o nosso corpo trabalhar. Agora, claro, nosso corpo precisa de tijolinhos, né? E no colágeno hidrolisado nós temos os aminoácidos que são importantes para o nosso colágeno. Então não é que o colágeno que a gente toma gruda na nossa pele, é diferente. Como o colágeno é grande e ele precisa ser quebrado no nosso suco gástrico para formar os aminoácidos, para formar o nosso colágeno, o ideal é a gente tomar fragmentos menores, que são os peptídeos de colágeno. A marca comercial é o Verisol. Se você for ver, tem várias marcas que usam o Verisol na composição e esses são os melhores. Agora, eu repito, né? Não é porque a gente compra um monte de tijolo e coloca no fundo do quintal da nossa casa que de repente a gente acorda e tem uma casa construída. A gente precisa sim dos tijolos, mas a gente precisa dos pedreiros, dos encanadores e a gente precisa de cimento e de tantos outros materiais. Então não são só os aminoácidos que são importantes para a formação de colágeno. A gente precisa de vitamina C, a gente precisa de silício orgânico, de zinco, de cobre. A gente pode sim suplementar tudo isso e também todos esses elementos estão presentes na nossa alimentação. Agora, a gente precisa também do nosso hormônio GH, que é o hormônio do crescimento, que para de ser produzido com os nossos 18 anos e aí a gente tem que ir modulando esse hormônio. Como fazer isso? Tendo um sono reparador, então de nada adianta você comprar um monte de coisa se você dorme mal. A gente precisa de exercício físico para modular esse hormônio, então é todo um conjunto que vai favorecer a nossa própria produção desse colágeno. Agora, muito importante, além da gente se preocupar com fatores que fazem a gente formar colágeno, a gente tem que se preocupar com as coisas que fazem a gente perder o nosso colágeno, senão a gente fica pedalando para frente e uma corda puxando para trás. Entre esses fatores, eu tenho que dizer o cigarro. Gente, o cigarro é péssimo para tudo, mas para a pele é horrível, acaba com a oxigenação, envelhece mesmo. Então não adianta nada fazer tudo isso e ficar fumando 10, 15 cigarros por dia. A gente tem que evitar o açúcar e a gente tem que evitar a exposição excessiva ao sol. Então, para sintetizar esse vídeo, eu tenho que dizer que para a gente ter uma pele linda e renovada, que é o que a gente quer, a gente tem que fazer procedimentos, porém associá-los, né? Lembrando que o Botox não dura tanto assim, mas é um tratamento. E a gente tem que ter hábitos saudáveis, tanto hábitos para ajudar na nossa formação de colágeno, como hábitos para a gente deixar de perdê-lo. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que tenha trazido informações úteis. É lógico que vai surgir outras dúvidas a partir dessas informações. Pode deixar nos comentários que eu vou fazer questão de responder. E até o próximo vídeo.